Olá, irmão, seja muito bem-vindo ao nosso culto, seja muito bem-vindo à igreja. Nós esperamos que essa mensagem possa abençoar a sua vida, possa abençoar o seu coração. Então, nesse momento, se arrume aí no seu sofá, reúna toda a sua família, porque essa é uma noite de celebração. Se você puder, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que sempre que nós estivermos online, você seja notificado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e um ótimo culto. Valeu! Essa é uma noite de celebração ao nosso Senhor Jesus. Aleluia! Quem do pecado quebra a força, cujo amor é mais poderoso, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Seis. Quem com trovões faz tremer a terra, quem com espanto nos tira o ar, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Seis. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, agora livre sou. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Aleluia! Quem põe em ordem o nosso caos, quem faz o órfão filho e filha, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Seis. Quem com justiça governa o mundo, seu esplendor como o sol brilha, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Seis. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, agora livre sou. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Aleluia! É a esse Jesus vivo a quem nós adoramos nessa noite, ao Senhor que é vivo, que ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à destra do Pai e nos aguarda. Aleluia! Cante que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é, incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, agora livre sou. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Aleluia, Tu és santo, Jesus.
posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Teu amor dura para sempre. Declare: teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. O Salmo de número 24. O salmista escreveu: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. A minha oração é para que o Rei da Glória entre agora no seu lar. Ele está à porta e bate. Diz a sua palavra que aquele que abre a porta, ele entrará e ceará. E uma grande festa será realizada. Que os corações sejam abertos neste momento, onde esta mensagem estiver entrando, aonde este culto chegar, que ele encontre um coração aberto, contrito e quebrantado, e o Rei da Glória, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz entre.
Entre trazendo a sua paz, a paz que é diferente, que não é a paz que o mundo dá, a paz que excede todo o entendimento, a bondade, a alegria do Espírito Santo, a verdade que nos sustenta. Diz a sua palavra que onde houverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Rei da Glória, o nosso lindo e maravilhoso Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ali Ele está. Que Ele esteja agora dentro da sua casa, neste lugar onde você estiver, seja com o seu smartphone, seja na sua televisão. Eu não sei qual é a plataforma que você está utilizando, mas se você estiver junto conosco em espírito e em verdade, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Deus forte, o Pai da eternidade, entrará e ceará contigo e com a tua casa. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Alelon. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos neste culto, o nosso 4º culto, neste período de pandemia, neste período onde nós estamos atravessando ainda o isolamento social. Este é o nosso 4º culto, é o nosso 4º encontro. Estamos orando para que tão breve seja possível nós nos reunirmos novamente como igreja do Senhor, na comunhão quente do abraço, do encontro, do olho no olho, que nós possamos então nos alegrar o mais breve possível. Estamos orando para que o Senhor intervenha na nossa nação, para que o Senhor intervenha em todo o globo terrestre, porque a verdade é que esta situação, ela é uma situação mundial, mas nós sabemos em quem temos crido, e sabemos que o nosso Senhor é também chamado de aquele que cura, aquele que traz cura sob as suas asas. Diz a palavra que o sol da justiça se levantará trazendo cura sob as suas asas, e o sol da justiça tem nome, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Hoje é um culto especial, porque é um culto de Páscoa, e culto de Páscoa é o culto onde nós nos lembramos, esse período de Páscoa é o dia em que nós nos lembramos que Jesus Cristo ressuscitou. Não se trata do coelho, se trata do Cordeiro puro, santo, imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Num domingo de Páscoa, o primeiro dia da semana, ainda muito cedo, diz a palavra que a pedra que foi colocada no seu túmulo rolou, e ele saiu poderoso e vitorioso, vivo, o primogênito dentre muitos, o nosso Senhor. A razão pela qual nós estamos aqui hoje cultuando ao Senhor, você na sua casa, é porque Jesus Cristo ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ressuscitou a esperança, ressuscitou a bondade, ressuscitou a fé no coração dos homens, ressuscitou a certeza de que temos a vida eterna, a alegria da vida eterna. Que tudo isto seja uma realidade na sua vida e na vida dos seus, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração. Eu quero agradecer muito, porque nesse período em que nós estamos atravessando, nós estamos impedidos de realizar os nossos cultos, de estarmos então nesta reunião de cultos. Estamos aqui com os irmãos do Alelon, alguns outros irmãos espalhados em todo o departamento técnico da mídia da igreja, mas o nosso desejo é estarmos, como eu falei para você, reunidos em muitos irmãos. Ainda não é possível, mas eu sou grato a Deus, glorifico ao Senhor, porque nós estamos experimentando nesses dias uma interação, uma dedicação, uma entrega de irmãos e irmãs que entendem que a igreja, ela não é simplesmente o prédio, o ajuntamento de pessoas, mas a igreja é sobretudo o corpo de Cristo em ação e em verdade, realizando a obra do reino de Deus através da vida de cada indivíduo que se dedica, entregando o seu corpo ao Senhor, para que o Senhor, através da sua vida, possa realizar a sua poderosa obra nesta terra. Então, nesses dias onde a igreja está com as suas portas fechadas, a igreja não está paralisada, a igreja está avançando, está pregando o evangelho, está anunciando o reino de Deus, as boas novas estão sendo pregadas aos pobres, a igreja está numa ação social muito ativa, muito eficaz, e esta eficácia e esta atividade da igreja tem a ver
com a generosidade e a contribuição e a prontidão dos irmãos que estão contribuindo. Eu quero agradecer muito de todo o coração os irmãos que nesses dias estão sustentando a igreja, num período onde tantos perderam o emprego, tantos estão em dificuldades, já viviam em dificuldades, eram assistidos pela igreja, ajudados pela igreja, nesse período de tanta dificuldade, mas nós também temos irmãos que graças ao Senhor têm prosperado, têm sido abençoados, e ainda que não tenham muito, mas estão repartindo daquilo que têm, e neste ato de repartir, o Senhor está multiplicando sobre a sua sementeira, os seus celeiros serão amplamente cheios. Eu quero agradecer então, porque todos os dias nós estamos recebendo alimentos na igreja, irmãos estão vindo aqui na igreja, as portas estão fechadas para a aglomeração, mas estão abertas para a oração, para o encontro de pessoas que querem falar com Deus num momento de intimidade, de meditação. Então a porta para isso está aberta, e irmãos estão vindo aqui na igreja, trazendo as suas ofertas, contribuindo com alimentação. Hoje ainda nós entregamos mais de 300 cestinhas de chocolate para crianças carentes, numa grande dedicação de irmãos que fizeram essa oferta através dos grupos de WhatsApp e tudo mais. Aqueles irmãos que estão depositando na conta da igreja valores grandes, pequenos, enfim, cada um de acordo com a sua capacidade. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero te dar a oportunidade de, nesse momento, você contribuir. Quando eu digo oportunidade, eu falo isto confiando na palavra e sustentado na palavra. Paulo certa vez disse o seguinte: todavia, já que vocês estão se dedicando, já que vocês estão se destacando em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, dediquem-se também no privilégio de contribuir. Eu entendo isto, eu tenho dito isto todas as vezes que nós temos a oportunidade de contribuirmos com a obra de Deus para que o reino do Senhor seja estabelecido sobre a terra e o evangelho seja pregado aos corações dos homens. Isto é um privilégio para aquele que contribui, e eu quero te dar agora esta oportunidade. Isto é para quem entende, é para quem reconhece, é para quem é impelido pelo Espírito Santo, e as ferramentas estão agora disponíveis no teu vídeo, através do QR Code da igreja. Você pode simplesmente apontar a sua câmera do telefone para o QR Code e assim fazer a sua oferta, ou através da transferência bancária, ou através do depósito bancário, ou ainda, se você não puder fazer agora, neste momento, mas amanhã você quiser estar aqui na igreja, a igreja estará aberta para que você possa então contribuir, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, sempre de acordo com aquilo que se tem. Não importa o quanto você vai fazer, mas quando você vai fazer, e a oportunidade é agora. Se você pode fazer agora, que Deus abençoe a sua vida e multiplique na sua casa, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que haja, Senhor, multiplicação sobre a sementeira dos teus filhos. Como diz a tua palavra, o Senhor é aquele que supre de pão ao que come e supre de semente ao que semeia. Todos aqueles que estão lançando neste momento as suas sementes, Senhor, para que o evangelho seja pregado sobre a vida e corações de homens, que haja uma multiplicação, que não falte sobre a mesa, e que eles possam colher, Senhor, abundantes frutos para a glória do teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Você pode ofertar nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Não há como expressar o amor que foi além. A cruz era o meu lugar, mas ele foi além. Os cravos suportou, seu sangue me comprou, vida eterna eu ganhei, porque ele foi além. Foi além dos cravos,
Graças a Deus. Eu quero te convidar nesse momento a nós irmos para o momento sagrado da palavra. Você que tem Bíblia, você pode preparar agora o seu coração, a sua Bíblia, e nós vamos estudar a palavra neste culto tão especial de Páscoa. Quero agradecer ao pessoal do Alelon e dizer para você que o Alelon na semana passada lançou mais um trabalho musical, uma palavra cantada, a palavra de Deus que se expressa através do louvor deste ministério tão especial. A canção é Amor Sem Fim. Nós fizemos 3 canções. O ano passado lançamos O Senhor de Toda a Terra, depois lançamos Salvos pela Graça, e agora Amor Sem Fim. Você pode encontrar no canal Alelon Música, aqui mesmo no YouTube. Quando acabar o culto hoje, você vai lá no canal também do Alelon Música, que é o ministério de louvor dessa igreja. Se inscreve lá e ouça estas canções, compartilhe, espalhe essas canções a pessoas que você conhece, porque é uma forma de evangelização, é através da música. A música, ela toca em locais muito especiais da nossa alma, do nosso coração, e a palavra do Senhor pode ser então também pregada desta forma. Vamos para a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu quero ler com você Atos capítulo 2, a partir do verso 1, um texto muito conhecido e importante para esses dias. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Pai, nós entendemos, Senhor, a dificuldade que temos nesses dias. O nosso desejo, Senhor, era estarmos reunidos como igreja, mas nós também cremos absolutamente na Tua onipresença. E nós sabemos que assim como o Senhor está agora se movendo por meio da Tua palavra, aqui onde nós estamos, o Senhor igualmente se move na casa daqueles que estão assistindo esse culto. Seja, Senhor, neste momento online, seja em algum outro momento, porque esse culto continuará disponível, Senhor, para aqueles que se achegarem e clicarem para assistir. E a nossa oração é para que cada vez que esse culto for assistido por alguém, esteja ele ou ela onde estiver, ele possa ser impactado pelo poderoso nome de Jesus, que se manifesta através da Tua palavra, que ele reconheça que não há outro Deus, que ela reconheça que não há outro além do Senhor. Nos céus e na terra o Senhor governa, e pela Tua palavra, Senhor, nós podemos alcançar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, experimentá-la e vivermos, Senhor, na nossa vida. Este é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Nós estamos hoje num culto de Páscoa, e a Páscoa, ela não é uma festa criada pelo homem. A Páscoa, ela foi instituída pelo próprio Deus. E na verdade hoje ela é uma festa especialmente para o povo judeu, milenar já. Para nós cristãos também é uma festa de celebração, porque afinal de contas Jesus Cristo, ele foi crucificado no início e foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, ressuscitou num domingo, no primeiro dia da semana, num período de Páscoa, na festa da Páscoa, também chamada como festa dos pães sem fermentos. Mas a verdade é que a Páscoa, ela foi instituída por Deus lá em Êxodo capítulo 12 como uma ceia, um jantar pré-estabelecido antes da libertação do povo de Deus, o povo hebreu, da escravidão do Egito. Páscoa significa passar por cima. A palavra Páscoa significa passagem, salto, por cima. Páscoa não diz respeito ao coelho, como eu já falei aqui no início do culto. A Páscoa diz respeito ao Cordeiro.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ao ver Jesus Cristo passando, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele utilizou a palavra cordeiro, é porque na Páscoa, quando o Senhor estabeleceu a Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, na noite que antecedeu a libertação do povo, 400 e tantos anos presos, escravizados, vivendo no Egito, longe da terra que o Senhor havia prometido a Abraão, a Isaac e Jacó. Na noite anterior à sua saída, quando Deus instituiu Moisés como o homem que guiaria o povo pelo deserto até a terra prometida, o Senhor disse: vocês farão uma Páscoa, vocês farão uma ceia, e nesta Páscoa vocês separarão um cordeiro ou um cabrito de 1 ano de idade, sem defeito, e cada homem da sua casa separará esse cordeiro no 10º dia do mês de Nisan, que é o primeiro mês para o povo hebreu, que hoje comemoram a Páscoa. Para eles esse período de março, abril, o período onde a gente celebra a Páscoa, já estamos no 4º mês do nosso ano, para eles é o primeiro ano. E o Senhor disse: neste mês, no 10º dia, vocês separarão então este cordeiro, e no 14º dia, vocês o sacrificarão, e vocês sacrificarão o cordeiro de acordo com cada família. Se o animal for grande demais para uma família, vocês repartirão com o vizinho mais próximo, e cada um pegará uma porção, de acordo com a sua capacidade então de alimentar-se. Mas no 14º dia, vocês sacrificarão este cordeiro, de 1 ano, sem defeito, e vocês passarão nas laterais e nos umbrais das portas das suas casas um pouco do sangue deste cordeiro, e quando o anjo da morte passar, a casa em que estiver este sangue, a marca deste sangue, esta casa não chorará a morte dos seus primogênitos. Quando nós olhamos para a história do povo hebreu e da libertação, nós sabemos que o Senhor enviou algumas pragas no Egito, para trazer juízo sobre o Egito, devido à iniquidade, devido à impiedade, devido à idolatria, e estas pestes vieram então para que o povo fosse libertado do cativeiro. Nós hoje estamos vivendo um período muito parecido. Nós estamos debaixo de uma palavra profética que Jesus Cristo declarou lá em Mateus capítulo 24, nós vemos Jesus Cristo declarando que os tempos anteriores à sua volta, os dias que antecederiam, seriam sinalizados, seriam marcados por algumas coisas que aconteceriam na sociedade, na humanidade, e que apontariam então para a volta do Senhor. E uma delas são as pestes, são as pragas, são os coronavírus da vida. Este momento em que nós estamos passando de pandemia, ele foi profetizado, é um momento que é uma consequência da perversidade, da impiedade, do afastamento, da iniquidade, da idolatria do próprio homem, que quando não adora deuses ou imagens de escultura, adora a si mesmo, adora a sua própria criação. Perverteram-se adorando a criação mais do que o Criador, como Paulo fala em Romanos capítulo 1, e por conta disto, o homem colhe consequências dos seus próprios atos. Nós sabemos que essas pandemias, essas doenças, elas não acontecem de uma forma aleatória, mas ela é resultado da iniquidade do próprio homem, da perversidade do próprio homem, da forma como o homem lida com a natureza, e nós agora estamos colhendo estes resultados, a própria humanidade sofrendo essas consequências. Lá no Egito Antigo, isto já havia acontecido. Lá no Egito Antigo, isto aconteceu quando então o Senhor envia estas pragas para que o Egito então sofresse o juízo das suas iniquidades. Mas diz a Bíblia que o Senhor declarou: na casa onde houver o sangue do cordeiro imaculado, sem defeito, a casa onde o anjo da morte passar e a marca do sangue estiver nas portas, nesta casa não haverá morte, nesta casa não haverá choro, nesta casa não haverá lamento. E este é o símbolo da Páscoa. Páscoa é passar por cima,
Páscoa não é o coelho, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje, neste tempo de coronavírus, nesses tempos de pestes, de pandemias e tantas outras coisas que ainda veremos, porque até que Jesus Cristo volte, infelizmente, a consequência da iniquidade e da maldade humana é, de fato, as doenças, as pestes. Mas a casa que Jesus Cristo está, esta casa não chorará, esta casa não sofrerá. A casa onde estiver a marca do Senhor Jesus Cristo, e essa casa hoje são os corações humanos, todos aqueles que creram, todos aqueles que reconheceram, todos aqueles que confessaram o nome de Jesus, todos aqueles que declaram que não há outro Senhor, todos aqueles que olham para o sacrifício de Jesus numa Páscoa há 2000 anos atrás, quando na cruz do Calvário, o seu sangue na madeira da cruz do Calvário escorreu, e ele declarou: está consumado. E aquele que olha para este ato definitivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, existe uma palavra sobre a sua vida: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de vida, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nos libertou da lei do pecado e da morte. Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui agora que reconhecem Jesus Cristo. Não tema mal algum, porque o Senhor é com você. O juízo, as tempestades, as profecias que foram declaradas, tudo aquilo que está vindo sobre a humanidade, que a humanidade já está sofrendo as consequências, tudo isto nas nossas casas, essas coisas não entrarão. Na sua casa isso não entrará, porque na sua casa tem a marca do sangue, a marca do Cristo, a marca do Senhor, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Lá em Êxodo, ainda capítulo 12, quando o Senhor instituiu a Páscoa, o Senhor disse a eles: comam esta Páscoa apressadamente, porque eu estou libertando vocês do cativeiro. Comam esta Páscoa apressadamente. Jesus, o Senhor ali, Deus, Yahvé, não estava dizendo comam com ansiedade, comam agoniados, mas comam vigilantes, atentos. Este apressadamente significa os olhos atentos, os ouvidos atentos, aquilo que o Senhor está fazendo, a vigilância que Jesus tanto ensinou. Comam apressadamente, e depois de comerem, tenham os seus cintos no lugar. O Senhor falou: tenham um cinto no lugar, tenham os seus pés calçados com as sandálias, tenham o seu cajado em mãos, porque vocês sairão do Egito, vocês sairão do cativeiro, e vocês irão rumo à terra prometida. Jesus Cristo lá na frente, Ele dá os mesmos ensinamentos. Paulo, quando fala em Efésios capítulo 6 sobre a armadura do cristão, Paulo então ele usa uma das ferramentas da armadura do cristão, é o cinto da verdade. Quando o Senhor falou em Êxodo 12 sobre o cinturão, sobre o cinto, significa o cinto da verdade, a verdade que nos protege, a verdade que nos guarda, a verdade que o Senhor Jesus declarou. O Senhor Jesus certa vez disse o seguinte, quando orou por nós em João capítulo 17, na ceia de Páscoa, quando Jesus estava com seus apóstolos, com seus discípulos, na última ceia que Ele disse: eu desejei ansiosamente comer com vocês desta ceia, porque esta é a última ceia que eu como com vocês até que venha o reino de Deus. Diz a palavra do Senhor que chegará um dia em que nós beberemos do vinho novo servido na ceia do reino de Deus, quando o nosso Cristo se manifestar em glória e ajuntar de todos os cantos da terra os seus eleitos e escolhidos para uma grande festa de celebração. Será uma ceia de Páscoa, porque nós teremos passado por cima de tudo aquilo que tentou passar por cima de nós. Nós teremos vencido tudo aquilo que tentou, durante o período que estávamos na terra, tudo aquilo que tentou nos produzir e fazer algo contra nós, mas guardados no Senhor. Chegará o dia em que nós cearemos, mas na ceia da Páscoa que Jesus ceou com seus apóstolos antes da crucificação, Jesus orou dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo diz em Efésios 6 que nós devemos nos cingir com o cinto da verdade. Nesses dias
em que nós estamos passando o que estamos passando, se existe algo que vai proteger os filhos de Deus, é a verdade. Se existe algo que nós não podemos negociar nesse período que estamos passando, esse período não é um período de quarentena de coronavírus, isso tudo é uma sinalização de um estilo de vida que nós precisamos ter até que Jesus Cristo volte. Isto tudo que nós estamos passando nesses dias, na verdade é uma tentativa amorosa do Senhor de chamar o povo ao arrependimento, chamar o povo a reconsiderar tantas coisas, verdades que nós já sabemos, verdades que nós já conhecemos, verdades que nós já carregamos dentro de nós, mas por uma razão ou outra começamos a negociá-las. E nesses dias o Senhor está nos alinhando, nos trazendo novamente para a consciência de que nada se pode contra a verdade, mas tão somente em favor da verdade. João certa vez disse: filhinhos, não mintam uns aos outros, não amem apenas de boca ou de palavra, mas em ação e em verdade, porque assim nós tranquilizaremos o nosso coração e saberemos que somos da verdade. Paulo disse aos Colossenses que nós não devemos mentir uns aos outros, que nós somos os homens e mulheres, filhos de Deus, da verdade, que como corpo de Cristo, a nossa ferramenta que nos garante sustentação é a verdade. Por isso que Paulo disse: cingindo-se com o cinto da verdade. O cinto é aquilo que segura as calças, o cinto da verdade é aquilo que nos protege contra a vergonha. É na verdade que nós não precisamos temer nada, porque não haverá nudez, não haverá vergonha, não haverá exposição, não haverá nada que se possa levantar contra a verdade, mas tão somente em favor da verdade. Jesus Cristo orou: Pai, santifica-os na verdade. Jesus, em João 15, na ceia, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por isso, nesses dias, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus precisam preservar a verdade, precisam caminhar em verdade. Jesus, todas as vezes que tentou nos dar algum ensinamento importante para a vida e a preservação da vida, até que Ele venha, Ele começou os seus ensinamentos dizendo: em verdade vos digo. O Senhor, quando tirou o povo do cativeiro, disse: assim que vocês comerem a ceia, a Páscoa, assim que vocês participarem do alimento do Cordeiro, estejam preparados para sair com o cinto no lugar, o cinto da verdade. Cuidado nesses dias com pessoas que negociam a verdade, cuidado nesses dias com pessoas que mentem descaradamente, cuidado nesses dias, porque Jesus Cristo é alguém que foi muito duro em relação à mentira. Em João 8,44, um pouco antes da ceia, Jesus chamou aqueles que mentem, ou aqueles que têm a prática da mentira, a mentira deliberada, a mentira consciente, intencional de enganar o outro, aqueles que vivem na prática da mentira, Jesus os chamou de filhos do diabo. Eu não consigo perceber alguém que tenha o Espírito Santo de Deus, que consiga mentir, sem que uma consciência de arrependimento não venha sobre si. Nós não conseguimos ver alguém que tem o Espírito de Deus, nesses dias, manter o seu coração deliberadamente no engano, na intenção pecaminosa de engano, de fraude, de mentiras. Jesus disse: eu enviarei a vocês o conselheiro, o Espírito Santo de Deus, a quem Jesus chamou de Espírito da verdade. Guarda no teu coração isto: nós estamos saindo de um período onde o Senhor está nos tirando de um cativeiro, onde o Senhor está nos tirando de um Egito espiritual, e está nos levando para aquilo que Ele declarou ser a terra prometida.
Nós estamos caminhando para um lugar de luz, nós estamos caminhando para um lugar de presença de Deus, nós estamos caminhando para um lugar de alegria. Nós estamos passando esse período, essas pandemias vão nos levar a um lugar poderoso, porque diz a palavra do Senhor que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Mas nesse lugar aonde o Senhor está nos levando, é um lugar onde nós chegaremos em espírito e em verdade, porque o Pai procura nesses dias verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Espírito da verdade está sobre nós. O Evangelho precisa ser anunciado em verdade. O Senhor disse lá em Êxodo, o que Paulo disse lá em Efésios para a igreja, aos Efésios: preparados, calçados com as sandálias da prontidão, da proclamação do Evangelho da paz. Lá em Êxodo capítulo 12, na Páscoa, foi na Páscoa que o Senhor disse. É por isso que hoje eu estou ministrando essa palavra. Nós estamos num culto de Páscoa, e culto de Páscoa e tempo de Páscoa é tempo de nós nos lembrarmos: Jesus Cristo ressuscitou, e Jesus Cristo é a verdade, e nós temos o Espírito da verdade, e somos também calçados com as sandálias da prontidão pela pregação do Evangelho da paz. São dias de nós nos prontificarmos. Onde há prontidão, onde há dedicação, onde há um coração querendo, onde há alguém dizendo: Senhor, eu estou disponível, onde há prontidão, a contribuição é aceitável. E a melhor contribuição que nós podemos dar nesses dias, estamos saindo de um Egito existencial. A Páscoa do Senhor está marcando para nós um tempo de saída. Eu creio em nome de Jesus. Esta Páscoa, ela é poderosa, esta Páscoa, ela é espiritual, esta Páscoa, ela é profética. O tempo que nós estamos vivendo nesses dias é poderoso. Nada é sem sentido, tudo está estabelecido pela vontade do Senhor, e o Senhor está nos tirando em verdade para nos encaminharmos para o lugar aonde Ele tem preparado para nós, e com o coração pronto, disponível, onde há prontidão, e o cajado na mão. Aqui no tempo de Êxodo capítulo 12, o povo ainda era um povo que vivia numa outra era. Lá em Paulo, o povo já vivia no Império Romano, então eles já conheciam as armas, já tinham espadas. No tempo de Moisés não haviam espadas. Então o Senhor disse: saiam com um cajado na mão. E lá aos Efésios no capítulo 6, Paulo disse: usem a espada da palavra. Tanto cajado quanto espada tem um único significado: confiança. Confiança na palavra de Deus, confiança naquilo que recebemos, confiança naquilo que foi profetizado ao nosso respeito, confiança naquilo que Jesus Cristo declarou. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu não deixarei vocês sozinhos. Poderá passar os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Infelizmente nós estamos vendo tantos irmãos e irmãs que estão temerosos, angustiados, ainda vivendo um tempo de muita ansiedade, de muita angústia. E quanto mais os dias vão passando, nós já estamos há um mês nessa situação. Quando nós olhamos para as notícias, elas na maioria das vezes são as piores, porque só quem tem uma boa notícia é o Evangelho. Mas você precisa escolher o que você quer. Se você quer ouvir o Evangelho da paz, o Evangelho da proclamação do reino de Deus, o Evangelho da verdade, o Evangelho da vitória, o Evangelho que já garantiu para nós que não há condenação, que nenhum mal pode chegar à nossa tenda, que nada será capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nós precisamos escolher se nós queremos a boa notícia do Evangelho do Senhor, que diz: bem-aventurados vocês, quando vocês forem perseguidos, assolados, porque de vocês é o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados vocês que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão satisfeitos. Bem-aventurados os pobres, porque deles será o reino de Deus. Este é o Evangelho do Senhor dizendo: fiquem bem, fiquem em paz, estejam alegres, porque eu não vou deixar vocês sozinhos.
Ou nós escolhemos esses dias nos apoiar nestas palavras. O cajado era o lugar, era um instrumento de confiança, de apoio, de segurança. Era um povo que ia sair para peregrinar num deserto. O cajado impedia tropeços, o cajado impedia quedas, o cajado lhes dava uma segurança contra algum tipo de animal feroz que viesse contra eles. Tal como é a espada que Paulo disse ao soldado paramentado, a espada da palavra. Tudo isso nos dá confiança. Ou nós cremos nesses dias na palavra de Deus, ou nós cremos nas más notícias. Eu estava ainda hoje estudando e vendo uma matéria falando sobre a imunidade do corpo humano, e uma das coisas que baixam a imunidade do corpo humano é o estresse, as más notícias. E eu estava vendo uma pesquisa, uma estatística dizendo que se nós formos expostos a 20 minutos de más notícias e absorvermos essas más notícias como verdade, nos preocuparmos. Sabe quando você ouve uma má notícia e ela muda o teu dia, quando ela traz medo para você? Sabe quando você ouve uma má notícia e o teu coração se enche instantaneamente de angústia? A estatística, o estudo estava dizendo que por 20 minutos de exposição a más notícias que são consideradas, a nossa imunidade baixa por 24 horas. O nosso organismo fica suscetível ao coronavírus. A nossa imunidade baixa. Não é só a comida, não é só o sedentarismo, mas o estresse, as más notícias. Confiar e acreditar naquilo que vem do mundo. Jesus disse assim: confie na minha palavra, confie naquilo que eu estou declarando para vocês, confie na espada da verdade, na espada da palavra que está nas suas mãos, confie no cajado que o Senhor colocou nas suas mãos, confie nisto, porque isto vai nos levar a chegarmos no local imunes, ilesos. Chegaremos nesses locais aonde o Senhor tem preparado para nós, depois que tudo isso passar, nós e a nossa casa. É por isso que Paulo disse: tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que for lícito, tudo que for digno de louvor, se houver algo excelente, pensem nessas coisas. Mais do que nunca nesses dias, é o cajado, é a espada, é a verdade da palavra. Jesus disse assim: se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas, mas se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Olhos nada mais são do que um instrumento de absorção. Nós absorvemos informações pelos olhos, pelos ouvidos. Nós somos uma esponja, essa é a verdade. O ser humano, ele é uma esponja. Nós viveremos, nós somos ou seremos exatamente aquilo que pensamos, aquilo que estamos crendo. Nós chegaremos aonde nós cremos. Por isso que a palavra diz: o justo vive pela fé. Mas a nossa fé não está na Rede Globo de televisão e nas más notícias contadas todos os dias. A nossa fé está na certeza de que o nosso Redentor vive. A nossa fé está na certeza de que o Senhor está preparando um bom lugar para a sua igreja. A nossa fé está na certeza em todas as profecias e palavras que nós recebemos. A nossa fé está na certeza de que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra o seu povo? Quem será contra nós? E a Páscoa é um bom momento para nós nos lembrarmos disso. Esses dias que nós estamos atravessando, este é o 4º culto. O Senhor tem nos dado palavras pontuais sobre a confiança no Senhor. Daqui a algum tempo, quando nós estivermos vivendo uma nova etapa, nós vamos nos lembrar de muitas coisas que foram reajustadas, ressignificadas, trazidas novamente para o lugar que elas devem estar dentro dos nossos corações. E entre elas, a verdade que é Cristo, a verdade que nos protege. Cristo disse: não se preocupem com a sua própria vida, não se preocupem, porque eu vou cuidar de vocês. Não cai um fio de cabelo da cabeça de vocês sem que haja uma liberação dos céus. O Senhor protegerá. Nos últimos dias, diz a palavra do Senhor, será mostrada a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre os justos e os ímpios. Na tua casa tem a marca
do sangue do Cordeiro. Jesus em João capítulo 13, quando ele vai para a ceia com os seus apóstolos, Jesus ele traz ensinamentos poderosos que servem para nós nos lembrarmos esses dias. Eu comecei a minha mensagem aqui, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, levando para você Atos capítulo 2, e Atos capítulo 2 é a festa de Pentecoste, e a festa de Pentecoste ela acontecia 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa, então eles celebravam a festa de Pentecoste, que era uma festa, uma das 3 festas principais estabelecidas por Deus: a festa dos pães sem fermento, que é a Páscoa; a festa do Pentecoste, que era a festa do início da colheita, a celebração por aquilo que eles estavam colhendo, 50 dias após a Páscoa. Nós estamos exatamente hoje num domingo de Páscoa, e eu quero deixar alguns ensinamentos que Jesus deixou exatamente nesse período, para que você caminhe na verdade da palavra do Senhor, e daqui 50 dias, daqui a algum tempo, o de repente de Deus se manifeste sobre a sua vida, porque eu creio absolutamente nisso. O texto que nós lemos diz que, chegado o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa. Nós estamos num tempo onde a palavra de ordem é: fique em casa. Meu irmão, eu creio que o Senhor vai transformar a maldição em bênção. Dentro das casas, nós estamos vendo o Senhor começando a se manifestar. A igreja que começa aqui em Atos capítulo 2, ela não começou no templo, ela começou na casa. O Espírito de Deus que desceu trazendo um grande avivamento que tomou toda Jerusalém, toda a Judeia, toda a Samaria e até os confins da terra. E hoje nós estamos aqui porque um dia o Espírito de Deus desceu e hoje Ele está sobre a terra, preparando os corações e a igreja para o encontro com o Senhor Jesus. Tudo isto começou dentro de uma casa, e nós estamos há muito tempo orando, clamando para que o Senhor traga para nós um grande avivamento. E o avivamento nada mais é do que uma volta à origem. E a volta à origem é a volta do significado do lar, da casa. O lar que para muitos de nós nada mais é do que um lugar de desmaio, não é nem mais de descanso, porque nós chegamos em casa tão atribulados, é tanto problema, é tanta coisa, é tanta intensidade na vida lá fora, que na verdade nós chegamos em casa não para descansar, mas para desmaiar. Deita, dorme, e não aproveita mais o valor da casa, o valor da mesa, o valor da comunhão, o valor do relacionamento, que tudo isso como igreja nós carregamos como importante para nós. A igreja é um lugar de relacionamento, de comunhão, de interação. A igreja é um lugar onde há intimidade, mas muitos de nós estávamos equivocadamente pensando que era mais importante ter comunhão num domingo à noite, numa igreja, num local cheio, do que dentro de casa. Quantos de nós que já viemos à igreja brigados com os da nossa casa, e chegamos no culto e queremos então manifestar e orar ao Senhor e entregar o nosso culto ao Senhor, mas a verdade é que o mais importante do nosso culto é o relacionamento que temos com os mais próximos, com a nossa casa. É de dentro de casa que o exemplo é formado. É dentro de casa que o abastecimento do Espírito é nos dado. É a partir da nossa casa que o avivamento vai começar. Eu creio absolutamente que um grande avivamento está sendo preparado, e um grande avivamento do Senhor é uma volta à origem, e um grande avivamento vai se manifestar a partir das casas. Existem pessoas aqui que estão me assistindo nesse momento, que esse período dentro de casa tem trazido novamente intimidade, relacionamento, perdão, reconciliação, conversa.
pessoas que estavam desviadas, pessoas que tinham perdido o valor da comunhão como igreja, pessoas que já não tinham mais estado conosco, servindo a Deus nos cultos que a gente promove como igreja, e agora estão ouvindo novamente a palavra está indo até você. Você sabe o que é isso? É o amor de Deus pela sua vida. Você não vinha até a palavra, e a palavra agora está indo até você. Irmãos que estavam orando, clamando, estavam vindo na congregação, na comunhão, orar pelos seus familiares, uma mulher que orava pelo seu marido que não vinha, filhos que oravam pelos pais, pais que oravam pelos filhos, e agora, nessa obrigatoriedade de estarmos em casa, a palavra está indo aí, e a palavra chegando aí, de repente virá um grande avivamento, o Espírito de Deus descerá sobre esse lugar, porque diz a palavra que estavam todos reunidos, quando de repente o Espírito de Deus desceu e encheu toda a casa. Viram o que parecia ser como línguas, repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E diz a palavra que começaram agora a falar novas línguas, conforme o Espírito os capacitava. Sabe o que o Senhor vai nos dar nesses dias? Uma nova linguagem. O Espírito de Deus vai descer sobre a sua casa. Guarda isso que eu estou falando, porque isto é profético. Esta mensagem é uma mensagem profética. Nós temos uma limitação técnica nos nossos equipamentos, e infelizmente eu não consigo pregar a palavra que eu gostaria de pregar na sua extensão. Semana passada nós tivemos um problema, e hoje eu já estou com o tempo estourado. Mas guarda o que eu estou falando para você. Hoje é Páscoa. Hoje é Páscoa. E eu quero declarar em nome de Jesus, daqui para os próximos 50 dias, o de repente de Deus vai se manifestar dentro do seu lar. O de repente de Deus é o Espírito de poder, de graça, de verdade. O de repente de Deus é o conselheiro que Jesus Cristo prometeu. O de repente de Deus é o Espírito descendo e tomando toda a nossa casa. O de repente de Deus é o Espírito de Deus descendo e nenhum dos nossos ficando de fora, porque diz a Bíblia que o Espírito desceu e todos os que estavam na casa foram cheios do seu Espírito. Viram que fora como línguas partidas de fogo. É o fogo purificador, é o fogo do Espírito que nos leva a viver uma nova dimensão de fé, de experiências e de maturidade e de intimidade com o Senhor. É o fogo do Espírito que transformou Pedro, aquele cara que há 40 dias atrás na Páscoa havia negado Jesus, havia fugido e abandonado Cristo, chorado amargamente porque ele não havia conseguido superar as suas próprias expectativas. Mas quando de repente do Senhor veio sobre ele e o fez se levantar com a autoridade de pregar, e 3.000 pessoas se converterem numa mensagem que os estudiosos dizem que não durou mais do que 15 minutos, porque não é por muito falar, é pelo poder do Espírito de Deus. O Espírito de Deus que desce e enche toda a casa e repousa sobre todos da casa, e capacita todos da casa a falarem numa nova linguagem, uma linguagem que o Senhor dará para este tempo, para a igreja do Senhor nesses dias, comunicar o Evangelho ao mundo. Quando eles se tornaram cheios do Espírito Santo, diz a Bíblia que o som, o barulho, o mover do Espírito começou a atrair multidões que estavam naqueles dias em Jerusalém, vindo de todas as partes do mundo, e todos começaram a ouvir falar das grandezas de Deus na sua língua. Que o Senhor nos dê uma linguagem nesses dias, para que o Evangelho que nós vamos pregar, diz a palavra do Senhor, que nós devemos comer esta Páscoa apressadamente. Participe desta Páscoa no dia de hoje com vigilância, com atenção, com prontidão. Cinja-se nesse momento com a verdade que você carrega no teu coração. O Espírito da verdade não negocia nesses dias. Prepara os teus pés para a pregação do Evangelho e se firma na confiança da palavra que você carrega.
o de repente de Deus vai se manifestar. Eu creio em nome de Jesus. Os próximos dias nós veremos vindo do céu um som como um vento muito forte e enchendo as casas da nossa nação, porque o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Existe uma igreja reunida dentro de casa neste momento, proclamando a glória e o poder do Senhor. O de repente virá e nós seremos capacitados, e o mundo ouvirá falar de Jesus Cristo, aquele que vive e reina. Jesus ressuscitou. Páscoa é a lembrança de que Jesus ressuscitou. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra e pelo teu amor. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor está nos trazendo para uma origem. O Senhor está nos trazendo para a origem. E a nossa origem, Senhor, como igreja do Senhor Jesus, é o Espírito de Deus descendo dos céus com força, poder e autoridade sobre as famílias, sobre aqueles que estão nas casas. Por isso eu te peço agora, Senhor, visita com poder e graça cada casa que neste momento está conectada neste culto. Aonde houver, Senhor, uma casa neste momento conectada neste culto que nós estamos realizando, que o teu Espírito desça como um vento forte e tome todos, e uma nova língua, e uma nova capacidade, e uma nova unção, e um novo poder, como o Senhor Jesus declarou: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Assim como nós estamos debaixo dessa palavra de ficarmos em casa, que este ficar em casa, Senhor, não seja inútil, mas que o ficar em casa traga o Espírito de Deus sobre a tua igreja. Nos revista, Senhor, nos capacita, Senhor, dá-nos, Senhor, a capacidade de falarmos a linguagem do reino e vermos as pessoas sendo alcançadas e transformadas pelo poder do teu santo e poderoso nome, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Rei da glória, que ressuscitou, vivo está e voltará. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Espírito Santo, desce, Senhor, com força, que o teu de repente se manifeste sobre a vida destas famílias que estão em casa agora. Que toda a casa, onde houver alguém assentado, como disse em Atos 2, de repente veio o Espírito de Deus e desceu naquela casa onde eles estavam assentados. Existem homens e mulheres sentados agora, Senhor, num sofá, numa cadeira, aonde eles estiverem, que o Espírito de Deus desça agora. É o que nós declaramos, profetizamos, porque cremos nesta volta à origem, este grande avivamento de poder e de graça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Adore ao Senhor nesse momento.
Nós sabemos que o Espírito de Deus está visitando lares agora, aonde esta palavra aleluia significa glória a Yahvé, glória àquele que é, aquele que reina, aquele que vive, o santo, poderoso Senhor de toda a terra, Jesus Cristo, aquele que disse: eu vos batizarei, eu derramarei do meu Espírito sobre vocês, eu pedirei ao Pai e Ele enviará outro conselheiro, o Espírito da verdade que estará com vocês. Nós não estamos órfãos, o Espírito de Deus está sobre nós, e eu quero declarar em nome de Jesus, não é apenas uma visitação, Ele chegou para habitar, Ele chegou para morar, Ele chegou para estar com você por todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, paz e graça, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.